Quem já acompanha o nosso trabalho no site do Eu Quero Investir, ou os nossos blogs, ou ainda assiste os nossos vídeos aqui no canal, certamente já se deu conta que 2019 foi um ano transformacional para os investidores brasileiros. A bolsa bateu recordes tanto de capitalização de mercado, com o índice Bovespa nos mais altos patamares desde a sua implementação lá em 1968, quanto em número de pessoas cadastradas, que ultrapassou 1.500.000 CPFs. E muito desse movimento foi motivado pela queda da taxa Selic, que regula os juros básicos do mercado e está no menor valor desde sempre. E tudo indica que vai cair mais. O mercado de ações está aquecido e dá sinais de maturidade. E as opções de renda variável tornaram-se mais presentes no radar e na carteira de investimentos dos brasileiros, enquanto as boas aplicações da renda fixa ficaram mais raras. Será que a gente está vivendo o início da extinção do investidor conservador? Então, se você está aí tentando se encontrar nesse mercado em ebulição, meio que sem saber para onde isso tudo vai, fica aí que eu vou te passar algumas informações importantes que certamente vão te ajudar a tomar melhores decisões na sua vida financeira daqui para frente. Mas antes, aproveita e deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e clica no sininho para receber as notificações e ser avisado das novidades. Roda a vinheta e eu volto já. Vem cá, e aquele 1% ao mês no CDB do banco ou no Tesouro Direto, hein? Sumiu, né? Bom, quando as pessoas me perguntam o que eu penso disso tudo que vem ocorrendo no mercado financeiro aqui no Brasil, eu lembro de uma passagem bem interessante de um famoso romance do escritor norte-americano Ernest Hemingway, chamado O Sol Também Se Levanta, de 1926, onde dois personagens conversam e um pergunta para o outro: "Ei Mike, como você faliu?" E o outro responde: "Bom, de duas maneiras, primeiro aos poucos e depois de repente." Esse trecho é uma boa descrição de como o futuro aparece e também de como muita gente ignora os sinais e sutilezas do tempo e costuma achar que as coisas chegam ou mudam de uma hora para outra. Mas a gente sabe que em geral não é assim que acontece. Na vida, quase tudo tem um período de transição. É como uma panela com água que a gente coloca no fogo. Primeiro esquenta o material da panela, depois a água começa a borbulhar e por fim só é que a gente identifica que a água ferveu mesmo. Tem sido assim também com o mercado de investimentos no Brasil, particularmente depois de 2016. Mas esse movimento se acentuou em 2019 com as reformas apresentadas pela equipe econômica do governo, com medidas que buscam, sobretudo, o controle dos gastos públicos e pregam a austeridade fiscal no país. E o resultado mais imediato disso é que terminamos 2019 com a menor taxa de juros desde o início da série histórica. E esse acontecimento, aliado a outros fatores, como a tecnologia, estão levando o mercado financeiro brasileiro a passar por uma transformação jamais vista. E a exemplo do que pode ser extraído do diálogo que eu citei aqui no início do vídeo, é que algumas diferenças já podiam ser notadas antes mesmo desse movimento todo ocorrer. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Desde 2014 o país estava em recessão e a esta altura não deve ser mais novidade para ninguém que o Brasil caminhava para o abismo fiscal. Um país que gasta mais do que arrecada acaba sem conseguir pagar as suas contas. E isso aumenta a incerteza nos investimentos de longo prazo. Dessa forma, o governo precisa aumentar o prêmio de risco para atrair ou manter o capital investido aqui no país, seja ele de fora daqui ou daqui de dentro mesmo. E isso se traduz, obviamente, em um aumento das taxas de juros e que traz consigo um aumento da dívida pública e também a inflação. Por mais complexo que possa parecer, se trata de uma simples questão de credibilidade. Ninguém vai emprestar dinheiro para uma pessoa que tem histórico de mal pagador e não tem uma vida financeira organizada. E se decidir emprestar, vai cobrar um prêmio de risco maior, ou seja, um juro mais alto. É assim que funciona o mercado. Tá, olha só,
Quando eu falo de mercado, eu não estou falando aqui de pessoas bem vestidas, internos bem cortados, ou grandes banqueiros e multimilionários em seus carrões importados e helicópteros, né? Não, eu estou falando dos investidores em geral, dos pequenos e médios empresários, pessoas que desenvolvem negócios, geram empregos e aquelas que fazem girar a economia em geral. De certo modo, todo mundo sabia ou esperava que qualquer governo eleito em meio à maior crise econômica da nossa história, independente de orientações ideológicas, teria que tomar medidas para conter essa espiral negativa. O que ninguém sabia, obviamente, era qual seria a velocidade imprimida na apresentação, aprovação e na implementação das reformas tão necessárias. E nesse quesito, até aqui, os resultados gerais projetados têm agradado o mercado como um todo. Bom, a aprovação da reforma da Previdência no ano passado trouxe o fôlego que o país precisava e abriu espaço para a equipe econômica seguir fazendo seu trabalho no corte de gastos públicos. Além disso, isso restaurou a confiança do mercado, o que levou a cortes expressivos nas taxas de juros por parte do Banco Central. E diferente das outras vezes, nesse momento o corte é muito mais consistente e apoiado em decisões macroeconômicas sustentáveis. Os juros inflados favorecem o rentismo e em geral beneficiam quem já tem bastante dinheiro e consegue fazer esse dinheiro trabalhar, já que pode cobrar mais caro por isso. Uma vez que juro, no fim das contas, é o preço do dinheiro no futuro, não é mesmo? E isso, historicamente, sempre gerou mais concentração de renda. E na contramão aí, os juros baixos sempre funcionaram como grandes catalisadores da economia ou das economias de mercado. Claro, essas são as expectativas, mas é sempre bom ir com a devida cautela e estar atento ao desenrolar dos acontecimentos, sem deixar de avaliar cenários possíveis. Inclusive tem muita gente achando que uma crise de proporções globais pode nos assolar aí nos próximos anos. Eu até já gravei um vídeo sobre isso aqui, ó. Mas de todo modo, a confiança dos agentes econômicos está em patamares elevados. E esse é um importante combustível para o crescimento econômico em quaisquer tempos. O fato é o seguinte: os tempos de juros nas alturas ficaram definitivamente para trás e com eles também aquelas aplicações financeiras lastreadas no CDI que pagavam rendimentos na casa dos 2 dígitos. Eu estou falando daquele CDB do banco que paga 100% do CDI, quando muito, né? E que isso representava de fato 12% ao ano, ou aproximadamente aquele número mágico que muita gente ainda procura, o tal do 1% ao mês. Isso lá nos tempos em que a nossa Selic estava aí nesse valor ou até mais alta, né? Como quando chegou a bater 14,25% lá em 2015. Com uma Selic mais baixa já em 2018, as melhores opções de investimento eram justamente aquelas que mais tendiam a se beneficiar desse modelo econômico reformista. E o atual cenário apenas reforça isso. Uma expansão de crédito responsável aliada a uma inflação sob controle potencializa o financiamento das atividades produtivas, bem como o consumo das famílias. E essa é a espiral positiva. E aqui entre nós, esses juros baixos não devem de modo algum desestimular os investimentos. Muito pelo contrário. Até porque essa realidade tem muito mais benefícios no longo prazo, ao passo que traz mais dinamismo e segurança ao mercado e está trazendo mais gente para dentro da bolsa, por exemplo. Mas ao mesmo tempo é preciso entender que é necessário sofisticar um pouco mais a composição do seu portfólio. Na verdade, o que está acontecendo aqui não é nada diferente do que já aconteceu em outros lugares do mundo, sobretudo nas grandes nações desenvolvidas do globo, onde os juros básicos da economia são muito baixos ou até negativos em grande parte dos países com os melhores índices de desenvolvimento econômico, o que indica, de certo modo, que esse é um caminho a ser trilhado para que o Brasil venha a se tornar um deles no futuro. Com juros mais baixos, o acesso ao crédito fica facilitado e o dinheiro gira mais na economia.
favorecendo o aparecimento de novos negócios, a geração de empregos e mais renda na mão da população. As pessoas financiam mais barato a casa própria ou o carro novo, as empresas vendem e produzem mais, contratam mais pessoas e por aí vai. Portanto, é para comemorar e não convém ficar chorando pelas altas taxas das aplicações de renda fixa que não voltam mais. Os olhos dos investidores agora devem se voltar para a renda variável, onde a incerteza sobre o futuro é compensada pelas boas rentabilidades projetadas ao longo do tempo. E as opções são várias, né? Ações, fundos de ações, fundos multimercados, fundos imobiliários, entre tantas outras. E, bom, eu ainda não consigo dizer se esse é o fim definitivo do investidor conservador, mas certamente é o início de uma nova era e do processo de extinção desse perfil. Uma coisa é certa, acabou a zona de conforto. Ou as pessoas vão ficar desconfortáveis com o risco para buscar ganhar mais, ou vão ficar desconfortáveis em ganhar 3% ao ano e correr risco de empatar ou perder da inflação. A questão aqui é encontrar o equilíbrio ou escolher qual o desconforto você prefere. É preciso entender que assumir risco nesse caso é basicamente assimilar a volatilidade, o sobe e desce dos mercados, que costuma doer mais para quem olha no curto prazo do que para quem tem um horizonte mais distante. Os ganhos, para quem entender isso e tiver paciência, podem ser exponenciais. O Brasil está se tornando normal. Felizes dos investidores que assimilaram isso há cerca de 12 meses atrás. Se você está precisando de ajuda para montar sua carteira de investimentos ou deseja conversar e tirar dúvidas com um especialista, aqui na descrição tem um e-mail e um número de WhatsApp que você pode falar com um assessor da EQI Investimentos. Chama a gente ali, a gente vai ter o maior prazer em te atender e te ajudar. Olha, e cuidado para você não ter o mesmo destino do Mike, o personagem do Hemingway aí do início do vídeo. Não a falência, claro, mas a desilusão. Não vá aos poucos perdendo as oportunidades para só um dia, de repente, se dar conta de que não fez nada para mudar a sua realidade. Se gostou do vídeo, deixa o like e pode agregar aí nos comentários. Até o próximo vídeo e bons investimentos para você!